Olá, galerinha, dando continuidade então, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão da concordância quando a oração é sem sujeito. A regra fala que nós devemos ter a terceira pessoa do singular. Vejamos aqui o nosso segundo caso, tá? Que por acaso é o mais cobrado em provas de concurso público, tá? Qual seria aqui? Quando o verbo haver é usado no sentido de existir ou acontecer. Existir ou acontecer. Então, ele ficará na terceira pessoa do singular, porque ele também não possui sujeito. Então, olhem só. Havia problemas para resolvermos. Havia problemas para resolvermos. Então, olha só, preste atenção. Primeira coisa é eu perceber que eu tenho aqui dois verbos, ó. Havia e resolvermos, que também é verbo. Se eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, então eu tenho duas ideias. Onde termina a primeira? Problemas. Então eu tenho aqui a minha primeira oração e aqui a minha segunda o quê? Oração. Percebam que o meu verbo haver aqui, ele está no sentido de quê? Ele está no sentido de existir, tá? Quando o verbo haver está no sentido de existir, ele não possui sujeito. Então aqui, ó, percebam, ó, não há sujeito. Não há sujeito, correto? E um pequeno detalhe, inclusive sintaticamente isso aqui é importante para aquilo que eu vou falar depois. Veja. Analisando sintaticamente, o meu verbo haver, ó, havia o que. Ele é um verbo transitivo que direto. O que havia? Problemas. Objeto que direto. Beleza? Tudo que está aqui é a minha estrutura de predicado, correto? Então, a minha primeira oração, ela não tem sujeito porque o verbo haver foi usado no sentido de existir, tá certo? Agora, quando eu olho para a segunda oração, eu percebo aqui, tá? A nossa terminação verbal mos, tá? A terminação verbal mos indica o sujeito nós. O sujeito nós. Tá certo? Nós resolvermos, para nós resolvermos. Então, existe um sujeito aqui? Existe. Esse sujeito existe sim, ó. Ele é chamado de sujeito elíptico. Sujeito elíptico. Ou também chamado de desinencial. Sujeito desinencial. Tá certo? Beleza? E aqui está o meu predicado.
E aqui está o meu predicado. Agora, o que é interessante nós notarmos aqui é o seguinte, é uma observação que eu farei a vocês. O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Agora, se eu trocar o verbo haver pelo próprio verbo existir, aí existirá sujeito. E o sujeito estará depois do verbo. Quem eu chamei de objeto direto do verbo haver, se eu usar o verbo existir, ele passa a ser sujeito. E o verbo que era VTD passa a ser verbo intransitivo, tá? E o CESP adora falar sobre essas coisas. Olha aqui, ó, preste atenção. Não pode bobear nisso aqui, não. Olha aqui. Observação. O verbo existir possuirá sujeito. O verbo existir possuirá sujeito. Então percebam aqui, olhe só, preste atenção. Eu vou simplesmente pegar o exemplo anterior e vou trocar o verbo haver pelo verbo existir. Veja o que ocorrerá aqui. Existiam problemas para resolvermos. Existiam problemas para resolvermos. Percebam aqui, ó, novamente, a divisão da oração, tá? A divisão da oração. Aqui está a primeira oração, segunda oração, correto? Percebam que agora eu já usei até o verbo no plural, tá? Por quê? O verbo está concordando com o sujeito dele, que é quem? Problemas. Problemas é um substantivo. E esse substantivo aqui, ele possui a função de quê? Ele possui a função de sujeito. E esse verbo aqui, ó, ele deixa de ser verbo transitivo direto e passa a ser verbo o quê? Intransitivo. É a mesma coisa que se eu escrevesse problemas existiam para resolvermos. Ó, para resolvermos. Então percebam que aqui está o meu sujeito. E aqui eu tenho o meu predicado. Então, muitas vezes, o que faz o CESP? Ele fala que o havia poderia ser substituído por existia, mantendo a correção gramatical. Eu posso fazer isso? Substituir pelo verbo existir? Posso. Só que eu preciso prestar atenção no seguinte: o verbo haver sempre estará no singular. O verbo existir, para ele estar no singular, no plural, ele dependerá do sujeito. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, um problema, para resolvermos um problema, aí ficaria o quê? Existia um problema. Um problema existia. Então, o verbo, ele, singular ou plural, ele depende de quem? Do sujeito. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. É isso que vai ocorrer. É batata. É muito difícil uma prova do CESP que na parte de concordância verbal não cobre isso. Muito difícil. É só a gente baixar aí as últimas provas que nós veremos isso
insistentemente. Tranquilo? Entendemos isso? Maravilha, ótimo. E aí nós temos ainda mais um casozinho de concordância, tá? Com oração sem sujeito. Envolve novamente o verbo haver e agora também o verbo fazer. Ó, quando os verbos haver e fazer forem usados no sentido de tempo transcorrido. A primeira coisa que eu preciso entender aqui é que tempo decorrido, que tem como sinônimo tempo transcorrido, é a mesma coisa, é igual a pretérito. E qualquer um deles, tá? Eu posso usar, então, o pretérito perfeito, o mais que perfeito e também o imperfeito. Então, pretérito perfeito, mais que perfeito e também o imperfeito. Tá certo? Então, olha só. É muito comum a pessoa dizer assim, faziam 2 meses que não havia. Faziam 2 meses. Espera aí. Eu estou usando o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Então, o correto seria o quê? Ó, fazia 2 meses que eu não havia. Certo? Então percebam que o meu verbo aqui, ó, ele está na terceira pessoa do singular. Por que ele está na terceira pessoa do singular? Porque não há sujeito. Ó, não há sujeito. Não existe o sujeito aqui, tá certo? E o meu verbo aqui, ele indica tempo transcorrido, tempo pretérito, ó. Tempo pretérito. Se eu tenho tempo pretérito, então não existe sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Só que eu tenho uma segunda oração. Na minha segunda oração, eu tenho sujeito. Olha aqui o meu verbo. Aqui ele está na terceira pessoa do singular, mas ele tem sujeito. Quem é o sujeito? Eu. Este pronome aqui, este pronome reto, ele tem a função de sujeito. Então, esse aqui sozinho é o sujeito. O restante é a estrutura de predicado. E eu tenho também a questão do verbo haver, né? Olha só. Inclusive, a gente tem um pleonasmo, né, interessante, quando a pessoa fala assim, há 3 anos atrás.
Eu nunca vi há 3 anos à frente. Ué, é lógico que é atrás. Se é há 3 anos e o a está indicando tempo decorrido, transcorrido, ele já é pretérito. Se é pretérito, é para trás, né? Então, olha só. Então, é há 3 anos. Há 3 anos eu me formei. Há 3 anos atrás eu me formei? Não, tá? Ó, há 3 anos viajei para o exterior. Há 3 anos. Então, olha só. O a, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Olha só. Primeira oração. Segunda o quê? Oração. Beleza? Quem é que viajou? Viajei. Esse viajei aqui, ó, o ei, ele indica o sujeito que eu viajei, tu viajaste, ele viajou. Então eu tenho o meu sujeito. Agora aqui não. Se o verbo ele está indicando a condição de pretérito, de tempo transcorrido, então não existe o quê? Não há sujeito. Só tem o quê? Predicado, ó. Não há sujeito. Só haverá o predicado. Então tá aqui, ó. Tudo que está escrito aqui é a minha estrutura de predicado. Entendido isso? Claro para nós o que foi explicado aqui. Beleza? Maravilha. Agora que nós vimos os casos aqui de oração sem sujeito, tá? E nós temos que começar observando os casos de concordância com o sujeito simples. O que é sujeito simples? É quando o sujeito só tem um núcleo. Então, olha só, bora lá. Vamos colocar como subtítulo, ó, casos de concordância com o sujeito simples. O que é o sujeito simples? Um núcleo. Um núcleo. Beleza? Ótimo. Então, nós temos aqui vários casos para serem vistos, tá? Muitos casozinhos aqui, que são recorrentes aí nas nossas provas. Então, olha só. O meu primeiro caso. Um dos mais frequentes casos de concordância é o de expressão partitiva, tá? Eu gosto de colocar numa estrutura de equação, para que vocês possam reconhecer melhor, tá? Então, vejam, as expressões partitivas. A maioria, a minoria, a maior parte, a menor parte e grande parte. Eu coloquei aqui, ó, as mais recorrentes, cobradas aí em provas de concurso público. Tá? São as expressões partitivas. Então, eu tenho aqui as expressões partitivas, vamos colocar aqui, ó,
expressões partitivas. Beleza? As expressões partitivas mais o nome é igual ao meu verbo. Quando eu tiver essa estrutura aqui, a formação dessa estrutura na construção da oração, o que ocorre? O meu verbo, ele pode concordar com o nome, como também ele pode concordar com o núcleo da expressão partitiva. Tá certo? Qual que é o núcleo da expressão partitiva? Maioria, minoria, parte, parte, parte. E um pequeno detalhe, esses núcleos aqui da expressão partitiva, na frase, serão núcleos do sujeito. Ó, núcleo do sujeito. Já o CESP gosta muito de chamar aquilo que não é núcleo de termo periférico. Quer dizer que o nome aqui, ó, ele pode ser chamado na prova de termo periférico, tá certo? Termo periférico. E um pequeno detalhe, se for para o verbo concordar com o núcleo do sujeito, que é maioria, minoria e parte, que são palavras no singular, então eu posso afirmar que o verbo já fica na terceira pessoa do quê? Do singular. Agora, o nome aqui depende. Se ele for plural, verbo no plural. Se ele for o singular, beleza. Em ambos os casos, ficará no singular. Agora, é óbvio que na hora da prova, ele vai colocar a expressão que é no singular com o nome o quê? Plural. Para ele poder dizer que o verbo que está no singular poderia ser conjugado no plural. Ou ao contrário, o verbo que está no plural poderia ser flexionado no singular. Então, vejamos aqui. Olhem só o exemplo. Porque a maioria dos alunos não estudam português. Porque a maioria dos alunos não estudam português. Percebam, ó, a nossa equação. Está aqui a expressão partitiva, a maioria, expressão partitiva, e aqui eu tenho o quê? O nome. Só que esse nome é um nome o quê? Plural, tá? Então vejam, percebam que o verbo aqui ele está no plural porque ele está concordando com quem? Com o termo periférico, ó. Vou colocar aqui. Termo periférico. Com o termo periférico. Agora, a gramática fala aqui na nossa regra, observe aqui na nossa regra, que o verbo, ele pode concordar não só com o nome, mas na terceira pessoa do singular com o núcleo do sujeito, que é a palavra maioria. Então, se eu posso ter o verbo concordando com a maioria, então por que a maioria não o quê? Estuda português. Então, porque a maioria não estuda português. Percebam aqui que o estuda, ele irá concordar com a expressão partitiva, que é núcleo do sujeito.
Então, a minha expressão partitiva aqui, ela é núcleo do sujeito. Beleza? Entendido isso aqui? Claro para nós? Maravilha. Agora, se nós retirarmos o nome plural, aí só cabe a concordância com a expressão partitiva na terceira pessoa do singular. Então, olha aqui, ó. Observação. Observação. Se retirarmos o nome plural, vírgula, o verbo concordará com a expressão partitiva. Partitiva. Então, olhem aqui. Tirando o nome plural, ficaria somente, ó, porque a maioria não estuda português. Por que a maioria não estuda português? Então você percebe que o meu verbo, ele está na terceira pessoa do singular, porque ele está concordando com a palavra o quê? Maioria. E a palavra maioria, que é um substantivo, por que é um substantivo? Porque está antecedido de quem? De artigo. Ele é classificado como o quê? Núcleo do sujeito. Correto? Entenderam esse caso, então? Agora, de forma muito parecida em termos de concordância, tá? Ocorre quando o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo. Olha só que interessante. Concordância com um substantivo coletivo. Eu preciso me lembrar que substantivo coletivo é aquele grupo, né, de substantivos que nós estudávamos na época de fundamental, que a professora passava uma lista, né, de substantivos coletivos e seus significados. Como, por exemplo, né, o substantivo arquipélago é coletivo para o quê? Para ilhas, não é verdade? Se lembram disso? Molho, que é para chaves, coletivo de chaves, não é verdade? Então, galerinha, preste atenção. O que ocorre aqui é o seguinte: existem substantivos coletivos que só se aplicam a um tipo de coletividade, como é o caso, por exemplo, da palavra arquipélago, que é aplicado à coletividade de ilhas. Então, eu posso falar, por exemplo, o arquipélago de Santa Catarina, o arquipélago do Rio de Janeiro, tá certo? Principalmente de Paraty, na região ali de Paraty, sul do Rio de Janeiro, que é maravilhoso, né? Recomendo aí visitarem quando forem servidores públicos, gastar seu dinheiro tranquilamente, né? Beleza. Então, voltando à situação, só pode ser empregado o substantivo coletivo, né, arquipélago, para a ideia de ilhas, como vara, tá, para o coletivo de porcos, não é verdade? E aí, eu tenho alguns substantivos coletivos que aceitam mais de uma denominação de coletividade.
exemplo muito cobrado, o substantivo coletivo bando. Bando pode ser para aves, como pode ser, por exemplo, para bandidos. Exatamente. Aí o que ocorre? Ó, letra A. Sem denominação. Sem denominação para o substantivo coletivo. Sem denominação para o substantivo coletivo. Olhem só. O bando promoveu crimes naquela cidade. Então você percebe que eu tenho aqui o meu substantivo coletivo. Meu substantivo coletivo. Sendo somente o substantivo coletivo, o meu verbo concorda no singular, porque a palavra bando, apesar de indicar uma coletividade, é uma palavra singular, tá certo? Como eu digo, a multidão. A multidão protestou, né? Então, olhe, o meu verbo fica na terceira pessoa do singular. Agora, se eu, vejam, letra B, com denominação para o substantivo coletivo, com denominação para o substantivo coletivo, aí o que ocorre, vejam, ó, o bando de vândalos, o bando de vândalos, aí, vejam, promoveu ou promoverão crimes naquela cidade. Então percebam aqui que a palavra bando, ela é um substantivo que coletivo. E vândalos é o meu nome plural, que está caracterizando a palavra o quê? A palavra bando. Estão vendo? Então, quando o substantivo coletivo está caracterizado, né, denominado, aí o verbo, ele pode fazer o que fez na primeira vez. Olha aqui. Ó. Promoveu. Concordando com quem? Com bando, mas também ele pode concordar com a denominação, que é quem? É o meu nome plural, correto? É o meu nome plural aqui, tranquilo? Com isso aqui, pessoal, nós percebemos uma certa similaridade com a regra anterior que nós estávamos discutindo, tá? Vejamos aí uma outra situação de concordância, tá? Aliás, nós temos outras várias situações de concordância, mas nós faremos isso no nosso próximo bloco, beleza? Até daqui a pouco.